Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diógenes e mais uma aula aqui de matemática 1, sexto ano. O que nós vamos trabalhar hoje? Hoje, nossa aula, nós vamos trabalhar apenas um tópico. Nós vamos estar trabalhando apenas um tópico com vocês. Então, provavelmente, essa aula, ela vai ser uma aula menos extensa, menos grande, né? Do que a que vocês são acostumados a estar ouvindo, assistindo aqui. Olha, por que eu quis estar deixando para falar só sobre determinando divisores de um número composto em apenas nessa aula? Primeiro, é um tópico extra, né? Eu sempre passo esse conteúdo. O livro de vocês, por exemplo, não traz esse conteúdo no livro. E eu sempre passo como conteúdo a mais, né? Então, nessa aula agora, nós vamos estar verificando como encontrar os divisores de qualquer número composto. Ah, Diógenes, por que não encontrar os divisores de um número primo, né? Gente, porque o número primo só é divisível por um e por ele mesmo. Agora, número composto não. O número composto tem mais divisores. Mas o que vem a ser um divisor, né? Vamos lembrar o que vem a ser um divisor. Divisor de um número é quando eu pego um número e divido por outro. Se a divisão for exata, eu falo que o número pelo qual eu dividi é divisor do número que foi dividido. Em outras palavras, olha aqui, divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultam em uma divisão exata, isto é, o resto é igual a zero. Então, se eu dividir um número maior por um número menor e o resto for zero, significa que esse número menor ele é divisor do número maior. Por quê? Porque o número maior é divisível. Então, a divisão é exata. Temos esses exemplos aqui, ó. Pegamos 1.599. Vamos dividir por 13. Vamos verificar se ele é divisível por 13. 1 dá para tirar 13? Não dá. Então, eu vou pegar 15. Que número vezes 13 é o mais próximo de 15? 1. Então, vai ficar 15 menos 13. 15 menos 13, 2. Desce o próximo número. Qual é o próximo número que vai descer? O 9. Desceu o 9, ó, ficou 29. Que número vezes 13 é o mais próximo de 29? 2. Então, nós vamos colocar o 2 aqui e multiplicar 13 por 2, que vai dar 26. 29 menos 26, 3. Desce o último, que é o 9. Descendo o 9, ficou 39. 39 menos 39, 0. E por que 39? Porque 13 vezes 3, 13, 39. Meninos, o resto foi 0, não foi? A divisão de 1.599 por 13 foi uma divisão exata, sim ou não? Sim, foi uma divisão exata. Se foi uma divisão exata, né? Significa então que o 1.599 é divisível por 13. Se 1.599 é divisível por 13, nós podemos falar então que 13 é um divisor de 1.599. Então, 13 é um divisor de 1.599? Sim, porque se eu pegar 1.599 e dividir por 13, a divisão será uma divisão exata. Agora, se eu pegar 1.614 e dividir por 13, ó, dá por 1, 16 menos 1, 3, desce 1. 13, que número vezes 13 é o mais próximo de 31?
né? É o 2. 13 vezes 2, 26. 31 menos 26, 5. Desce o próximo termo, 4. Que número vezes 13 é o mais próximo de 54? 4. 13 vezes 4, 52. 54 menos 52, 2. O resto dessa divisão foi zero? Não. Então, 1614 não é divisível por 13. Se ele não é divisível por 13, eu posso falar que 13 é um divisor de 1614? Não. Não é um divisor, ok? Então, o divisor de um número é quando eu pego o número maior, divido pelo número menor e o resto é zero. A divisão é divisão exata. Aí, como nós vamos determinar todos os divisores de um número? Olha, eu sei que, por exemplo, 13 é divisor de 1599. Mas será que é só o 13? Não. Diógenes, então como que eu vou fazer? Daria muito trabalho se eu fosse por tentativas, né? Ficaria um tempão. Aí o que que a gente faz então? Tem um método, que é o método da decomposição. Nós vamos pegar como exemplo o número 90. Primeiro passo, decompomos o número em fatores primos. Depois que a gente decompor o número, no caso 90 em fatores primos, nós vamos traçar uma linha um pouco mais alto, né? E colocar um lá em cima. Por que um? Porque todo número é divisível por um e por ele mesmo. Então, vamos decompor e vamos o número em fatores primos e vamos colocar um lá em cima. É isso que está escrito aqui, ó. Primeiro passo, decompomos os números em fatores primos. Segundo passo, traçamos uma linha e escrevemos um no alto, porque ele é divisor de qualquer número. Como assim? Olha, nós fazemos isso daqui. Primeiro, vamos decompor 90 em fatores primos. Ó. 90 é um número par, é divisível por 2. 90 dividido por 2, 45. 45 é um número par? Não, ele não é divisível por 2. Então, vou verificar se ele é divisível por 3. 45 é divisível por 3? É. 45 dividido por 3, 15. 15 é um número par? Não, ele é divisível por 3? Sim. 15 dividido por 3, 5. 5 só é divisível por 5 por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. Tá aqui, ó. Decompomos os números em fatores primos. Realizamos o primeiro passo. Depois que a gente decompor, eu vou passar um traço um pouquinho mais alto e colocar um lá em cima, ó. Passamos um traço um pouquinho mais alto e colocamos um lá em cima. Aí está na hora da gente fazer o terceiro passo. O que que é o terceiro passo? O terceiro passo nós vamos multiplicar todos os fatores primos com todos os números dos divisores. Como assim? Ó, todos os números que aparecerem aqui é divisor. Primeiro, eu vou multiplicar o 2 vezes 1. Olha o que a gente fez aqui. 2 vezes 1, 2. Coloco o resultado aqui embaixo. Ok? Agora, não tem apenas o 2 e o 1. Não tem apenas um, tem 1 e o 2. Qual é o próximo número? 3. Eu vou multiplicar tudo aqui pelo número que apareceu antes do 3. Quais são eles? 1 e 2. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu vou pegar cada número da decomposição e vou multiplicar pelo número dos divisores. Ó, o primeiro divisor é 1. Aí eu vou pegar o primeiro número e multiplicar por 1. 1 vezes 2, aí eu coloco o resultado aqui embaixo, 2. Qual é o segundo número? 3.
Eu vou pegar o 3 e multiplicar por todos os números dos divisores. 3 vezes 1, 3. Qual é o outro divisor? 3 vezes 2, 6. Então, ficou 3 e 6. Já temos quantos divisores do número 94? 1, 2, 3 e 6. Quarto passo. Divisores já obtidos não precisam ser repetidos. Como assim? Ó, vamos fazer 1 vezes 2, 2. Né? Agora vamos com 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 6. Qual é o terceiro número? 3. Vamos com 3 de novo. 1 vezes 3, 3. Já apareceu o 3 aqui? Já, então não precisa colocar de novo. 3 vezes 2, 6. Já apareceu 6? Já, então não precisa. Agora falta multiplicar com os números que estão em cima. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Então, 9, 18. Multiplicamos com 3. Agora falta multiplicar qual número? O 5. Então vamos, ó. 5 vezes 1, 5. Como 5 não repetiu, não apareceu ainda, eu coloco. 5 vezes 2, 10. Como 10 também não apareceu, eu também coloco. Qual é o próximo número que apareceu? O 3. 5 vezes 3, 15. O 15 já apareceu antes aqui? Não. Então, eu escrevo ele. 5 vezes 6, 30. O 30 já apareceu antes? Não. Então, eu escrevo ele. 5 vezes 9, 45. O 45 já apareceu antes? Não. Então, eu coloco ele. 5 vezes 18, 90. 90 já apareceu antes? Não. Então, nós colocamos ele também. Nesse caso aqui, nós podemos perceber que esses daqui são todos os divisores, né, de 90. Então, quais são todos os divisores de 90? 1, 2, 3, 6, 9, 18, 5, 10, 15, 30, 45, 90. Vamos colocar ele em ordem crescente? 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 e 90. Vocês podem ver que são todos os números que estão de azul aqui, ó. São todos esses números, são os divisores de 90. Então, se você dividir 90 por qualquer um desses números, a divisão vai ser uma divisão exata. Ok? Gente, é assim que se faz, se encontra os divisores de um número. Vou explicar rapidão aqui de novo por que eu deixei essa aula só para isso. Eu deixei essa aula aqui só para esse caso, para gente... Porque essa aqui é a parte que os meninos, vocês, né, meus alunos, têm mais dificuldade. Ó, eu quero encontrar os divisores de 90. Vamos decompor 90 em fatores primos. Acredito que nisso aqui vocês já estão fera radical. Vamos decompor 90 em fatores primos. Depois que nós decompomos o 90 em fatores primos, passamos um traço, colocamos um lá em cima. Aí eu vou multiplicar o 2 com o número que apareceu. Lá em cima, com o primeiro número. Por quê? O 2. Porque foi o primeiro número da decomposição aqui. Ó. O primeiro número da decomposição, não foi? 2. Qual o número que está lá em cima? 1. Então vai ficar 2 vezes 1. 2. Agora, qual é o próximo número? 3. Vou multiplicar o 3 com todos os números que apareceram, que eu já coloquei aqui. 3 vezes 1, coloco o resultado aqui embaixo. 3. 3 vezes 2, 6. Coloco o resultado aqui embaixo. Agora está na hora de multiplicar o terceiro número da decomposição por todos esses números que eu já coloquei aqui nos divisores. 3 vezes 1, 3. Como o 3 já apareceu aqui, já, então não precisa colocar de novo. 3 vezes 2, 6. O 6 já apareceu? Já, então não precisa colocar de novo.
Ó, já multipliquei esse 3 com 1, esse 3 com 2. Falta multiplicar esse 3 com 3, esse 3 com 6. 3 vezes 3, 9. O 9 já apareceu? Não. Então, eu coloco ele. 3 vezes 6, 18. 18 já apareceu? Não. Então, eu coloco ele também. Ó, multiplicamos esse 3 com todos os números que eu já havia colocado antes. E resultou nesses resultados aqui. Agora, falta multiplicar qual número pelos divisores? O 5. 5 vezes 1, 5. Como 5 ainda não apareceu, coloca. 5 vezes 2, 10. O 10 já apareceu? Não. Ó, já multipliquei o 5 com 1, o 5 com 2. Deu 5 e 10. Falta multiplicar o 5 com 3, 6, 9, 18. 5 vezes 3, 15. Coloca porque não apareceu. 5 vezes 6, 30. Coloca ele aqui porque não apareceu antes. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. Eu não queria 90, não resultou no 90 aqui? Então, acabou. Então, todos esses números aí que eu fui fazendo a multiplicação e foi dando os resultados, todos esses números são divisíveis por 90. Se todos eles são divisíveis por 90, significa que 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 e 90, todos esses números, eles são divisores de 90. Isso é, se eu pegar o 90 e dividir por eles, a nossa divisão será uma divisão exata, ok? Meninos, nós explicamos isso daí. Eu quero que vocês façam essa atividade aqui para mim. Essa atividade, vocês não vão fazer para entregar. Vocês vão fazer e vão deixar ela no caderno. Essa atividade que eu passei aqui, vocês vão fazer e vão deixar ela no caderno. Depois, como vocês viram, a gente fez um aulão, né? Que realmente foi quase uma hora de videoaula, só de correção de exercícios. E esses exercícios serão corrigidos. Então, esses exercícios aí vocês farão no caderno. Não é para entregar nada, esses exercícios na escola, não. Ah, mas você vai vistar, Jorge? Vou vistar no primeiro dia de aula presencial. Pode ser em junho, julho, agosto, setembro. Eu vou vistar ele só quando falar, ó, voltou às aulas normal, ok? É isso daí, pessoal. Mas eu quero que vocês façam. Papai, mamãe que estão escutando ou assistindo essa videoaula junto com o seu filho, por favor, coloque eles para fazer, porque tem muitos meninos, principalmente do 6º ano, que não estão fazendo todas as atividades, ainda mais as do caderno. Tem pai reclamando, ah, mas o professor de matemática não está passando tarefa. Gente, então, tem muita tarefa aí, já foi entregue, e esse bimestre vai ter bastante tarefa também, ok? Tchau, pessoal. Se cuidem.